muitos rótulos que a gente vai assumindo ao longo da vida e que a gente se distancia. Então são vários desses véus que a gente vai vestindo e colocando sobre aquilo que a gente é de verdade. Olá! Seja muito bem-vinda ao Filhas de Deméter. Hoje é nosso segundo episódio, como vocês podem ver, eu já estou de volta em casa e estamos estreando um novo formato, que é o vídeo que vai para o nosso canal do YouTube. Então, a partir de agora, você pode nos acompanhar aqui no YouTube e também no Spotify. Como vocês podem ver, eu já mencionei, eu estou de volta em casa depois de uma temporada na Índia, já com data marcada para voltar para lá no começo do próximo ano. Então, mas isso é tema para outra hora. Eu tô muito feliz de estar de volta, tô muito feliz por ter passado esse tempo lá. Eu sinto que foi uma jornada muito intensa, de muito aprendizado, de muita transformação. Eu ainda tô digerindo um pouco tudo que aconteceu lá, tudo que eu vivi, tudo que eu senti, porque realmente foi muito intenso. Mas hoje vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o tema do nosso podcast de hoje, do nosso episódio, que é a crise, momentos de crise, como lidar com momentos de crise. No primeiro episódio a gente falou um pouco sobre o mito de Perséfone, que eu expliquei sobre o motivo dele dar nome, o motivo de ter escolhido esse nome para esse trabalho, né? Porque justamente faz parte de uma jornada de transformação. A descida de Perséfone, assim como a de Inanna e vários outros mitos que a gente pode encontrar na história, fazem parte de um conjunto de histórias que nos levam a olhar para nós mesmas e encarar uma jornada de transformação. Então hoje a gente vai falar sobre a crise, né? Porque muitas jornadas de transformação começam através de uma crise. E eu vou fazer alguns paralelos aqui sobre até minha ida para a Índia, porque era algo, apesar de eu querer há muito tempo, eu engavetei por bastante tempo porque eu achava, eu nunca encontrava o momento certo para fazer isso. Mas foi no momento de crise que eu falei, quer saber? Agora é a hora e eu vou fazer isso. Então, vamos começar pelo começo. Por que as crises acontecem? Por que a gente entra no momento de crise, né? E trazendo um pouco da filosofia védica para cá, eles falam muito sobre o Atman e o Maya, que basicamente o Atman é a sua real identidade, aquilo que você veio ser, aquilo que você veio fazer. Enquanto Maya são os véus, as ilusões, as expectativas, tudo que você cria em cima daquela realidade que não condiz com aquela realidade. Então eles falam que a crise surge quando você se distancia do seu Atman e você passa a viver muito no Maya. O Maya passa a ser a sua verdade. Então, muitas vezes, e como que isso acontece na nossa vida, né? Porque se a gente for parar para pensar na nossa vida desde criança, desde pequenos, passando pela escola, passando por tudo, nós somos ensinados a assumir rótulos, desde muito novos. Então, assim, você não é você é a filha da sua mãe, você é a filha do seu pai, você é a neta da sua avó, você é a sua persona profissional, então você é o advogado, você é a médica, você é a esposa ou marido de fulano, ciclano. Em vários momentos da nossa vida, a gente assume rótulos que nos afastam daquilo que você é e daquilo que você assumiu ser. Seja por pressão, por ignorância, no sentido de não saber o que você queria, o que era melhor para você, por imaturidade de ter tomado certa decisão de acordo com a influência. Então, tudo isso faz com que a gente se afaste daquilo que a gente é, que a gente siga um caminho que nem sempre faça sentido pra gente. E aqui eu não falo só caminho profissional não, tá? Porque muitas vezes a gente acha que a nossa realização, aquilo que a gente é, aquilo que a gente veio fazer, nosso propósito, tá muito ligado ao nosso trabalho, mas não necessariamente.
Então, a crise ela surge realmente nesse momento em que você, às vezes você está numa situação de vida, você não está muito feliz, seja no seu trabalho, no seu relacionamento, na cidade que você mora, com o seu círculo de amigos, você não está muito feliz naquela situação, mas ao mesmo tempo você não tem referência, você não sabe o que fazer, como sair daquele ciclo, porque tudo para você foi ensinado tão cartesianamente, assim, você tem um plano exato a seguir, se você seguir isso aqui você vai ter sucesso. Então você obrigatoriamente vai ser feliz se você seguir todos os passos. Mas aí você segue todos os passos e a felicidade não chega. E aí? Então nesse momento você passa a se questionar. E agora, o que eu faço? Porque isso é o que eu sei fazer, esse é o lugar que eu tô, mas eu não tenho a felicidade, o sucesso como me foi prometido. Então isso realmente causa o descolamento dessa realidade, né? Da sua identidade que foi aprisionada, que você foi ensinado desde muito nova a deixar de lado, e a crença nesses véus, né? nessas realidades, as expectativas criadas em cima daquilo que deveria ser o correto, né? A percepção de sucesso, a percepção de felicidade que deveria ser única para todos, mas que na verdade não é. E quando você tem esse colapso, esse descolamento, você tem uma chance, porque é através da ruptura que você pode se abrir para uma nova perspectiva, que você pode se colocar no momento de, tá bom, eu sei que isso que eu tenho agora, isso que eu estou vivendo agora não me faz feliz. Então eu vou me abrir para novas possibilidades, para descobrir o que eu quero, o que eu não quero, os hobbies, assim, as habilidades, as aptidões que eu posso ter. Ou você pode simplesmente se tornar a pessoa que se fecha, você aceita aquela realidade como seu destino e você passa o resto da sua vida se lamentando por você não ter sido, não só se lamentando, né, mas também culpando as suas vivências, as pessoas que cruzaram seu caminho, as pessoas que te direcionaram ao longo da vida pelo lugar em que você chegou. Então, assim, quando você tem essa ruptura de padrão, quando você enfrenta mesmo esse descolamento, você tem a oportunidade ou de fazer algo novo ou de simplesmente aceitar aquilo como uma sentença e seguir para o resto da sua vida. Eu vou falar agora, falando por mim. Eu, desde muito nova, assim, eu nunca soube muito o que fazer profissionalmente. Eu sinto que eu sempre fui uma pessoa, falando agora só do lado profissional, eu sempre fui uma pessoa que eu me senti muito plural e com muitas habilidades, especialmente habilidade muito artística. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de lidar com pessoas, mais para um lado terapêutico, de escuta, mas eu nunca soube muito o que fazer, assim. Então, todo dia que eu acordava quando criança me perguntavam o que eu queria ser, eu falava uma profissão diferente, eu realmente não tinha muita ideia. E quando chegou o momento de escolher no vestibular, eu queria, uma das minhas opções era ter feito faculdade de música, eu queria ter feito faculdade de música na época, mas me falaram que faculdade de música não pagaria minhas contas, então eu precisaria fazer algo para me sustentar e pagar minhas contas antes de fazer algo pelo hobby. Então fui para a faculdade, antes de começar direito eu fiz administração e fui para o direito. No começo eu gostava muito, as coisas fluíram assim para mim muito facilmente no direito, assim, profissionalmente na carreira, mas chegou um ponto em que eu estava travando. Eu tive alguns burnouts, a mesma facilidade com que o dinheiro entrava, por exemplo, ele saía, ele ia embora, com gastos inesperados com remédio, porque às vezes eu ficava muito doente, minha imunidade era muito baixa. E assim, eu não me sentia feliz. Não era uma carreira, não era uma profissão em que eu me via passando o resto da minha vida. Eu sentia que faltava alguma coisa. Mas ao mesmo tempo eu pensava,
mas como, sabe? Porque eu tô num lugar, eu tava num lugar em que muita gente gostaria de estar. Então, muitas vezes eu me sentia, por exemplo, ingrata. Eu me sentia errada por não querer estar onde eu estava, porque era um lugar que muitas pessoas queriam estar. Mas eu não estava feliz. Então, enfim, não estava feliz até que veio nossa mudança para a Alemanha. Desde que a gente mudou para cá, eu decidi tirar um tempo, um período sabático, para decidir o que eu gostaria de fazer. E aí foi quando eu decidi que eu não voltaria para o direito, tanto é que ano passado, quem me segue há mais tempo, quem me acompanha, viu que eu comecei a estudar psicologia, comecei um curso de psicologia. Gostei muito, 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 mas ainda assim eu sentia que faltava algo. Eu sentia que muitas vezes eu estava indo, e isso foi o motivo pelo qual eu tomei a decisão de ir para a Índia, mas a gente vai chegar lá. Eu sentia que eu estava tendo os mesmos resultados. Os mesmos resultados que eu estava tendo lá atrás, por exemplo, quando eu decidi fazer as coisas que eu fazia, eu comecei a ter aqui. Então, assim, a decisão de ter ido para a faculdade, a decisão de ter começado um estágio, tudo isso eu estava indo num campo que era muito seguro para mim, porque era o campo que me foi ensinado que deveria dar retorno, que deveria ser o certo. Só que eu não estava feliz. Até que no começo desse ano, meu contrato de estágio acabou e eu falei com o Felipe, quer saber de uma coisa? Eu cansei de fazer as mesmas coisas e de ter os mesmos resultados. Então, assim, eu vou tentar algo completamente novo, algo que eu quero há bastante tempo, porque essa viagem da Índia, ele sabe que está engavetada há muito tempo. Eu falava com ele sobre isso há bastante tempo. Não só para a Índia, mas eu sou muito curiosa para estudar a espiritualidade, estudar especialmente a fé das pessoas. Sempre me fascinou muito ver como as pessoas, assim, a fé realmente move as pessoas de uma forma que eu acho lindíssima. Então, eu sempre tive curiosidade de ir para lugares em que eu pudesse ver e viver isso. Então, eu falei com ele, o momento é esse e eu vou para a Índia, porque eu tô cansada de tentar as mesmas coisas, ter os mesmos resultados. Eu não quero mais ficar eu quero vivenciar. Eu não quero mais ficar sentada numa cadeira, vendo vídeo online, aprendendo sobre algo. Eu quero realmente ter essa vivência. Então foi quando eu decidi ir para a Índia. Então foi muito um momento de ruptura mesmo, porque eu falei com ele, para mim não me cabe mais nesse lugar, esse modelo que me foi ensinado não me cabe mais, não faz mais sentido para mim, eu não estava feliz. Então foi quando eu decidi ir para a Índia. Então quando eu contei toda essa história só para falar que assim, em momentos em que a gente percebe em que as coisas não estão andando ou que a gente está tendo os mesmos resultados e que a gente sempre trava em algum momento, trava em algum ponto, talvez seja a vida querendo te mostrar que você deva parar um pouco para pensar o que você tem para aprender com essa situação. Sabe? Então, assim, não é sentar e se lamentar, nossa, nada nunca dá certo, nada nunca funciona, mas é tentar entender o que você pode fazer diferente, que talvez vai te alinhar um pouco mais com o seu Dharma, até, que é o conceito que eles usam lá, que é o conceito do que você veio fazer na sua vida, né? O conceito da sua alma, assim, o que você tá aqui para fazer de verdade. Então, o que você pode mudar, assim, que vai te fazer viver de uma forma mais alinhada com esse Dharma. Então, é um momento também, pode ser muito dolorido, porque para mim foi relativamente não fácil. Foi fácil tomar a decisão porque eu já sabia o que eu queria e eu já tinha passado, assim, por vários momentos de reflexão antes dessa tomada de decisão, mas não é um momento fácil. Então, quando acontece essa ruptura, você tem essa crise, você fala, esse modelo que eu tô vivendo, essa vida que eu tô levando não me serve mais, você tem que parar para pensar, e agora? Porque muitas vezes você não sabe o que você quer, você sabe o que você não quer,
que é aquilo que você tá vivendo, aquilo que você tá passando. Não é aquele relacionamento que não te cabe mais, são aqueles amigos, é o trabalho, é a cidade. Você sabe aquilo que não te cabe mais, você sabe aquilo que você não quer. Mas e para descobrir aquilo que você quer? Então aí agora você precisa trilhar um caminho de volta para si. E realmente dissolver todo esse véu esse véu ilusório, todas essas camadas, e remover realmente todos esses rótulos que você assumiu durante a sua vida, para que você possa retornar a si, ao seu self, como diria Jung, e identificar realmente aquilo que você veio fazer, aquilo que faz sentido para você, aquilo que faz você ser feliz. Eu acho que uma coisa, uma história que a gente pode mencionar aqui, que é importante mencionar, é a descida de Inanna ao submundo. Porque quando ela desce, Inanna, ela é a rainha mais poderosa, e ao fazer a descida, ela precisa passar por 7 portais. E cada portal que ela passa, ela precisa se despir de alguma coisa. Então, no primeiro portal, ela retira a coroa e o cetro que ela usa, que realmente demonstra o poder. E a cada portal que ela vai passando, ela vai se despindo dos rótulos e que ela foi assumindo, de tudo que o ego dela assumiu durante a vida. E quando ela chega no último portal, ela atravessa o último portal, ela não tem mais nada. Ela está despida. Então é ela com ela mesma para iniciar essa jornada de identificação, né? De saber realmente quem ela é, o que faz sentido. Então, assim, é um momento de descida e muitas vezes não é confortável, especialmente se você está num ambiente em que não é favorável, se você está cercado de pessoas que pensam diferente ou que diminuem o que você acredita, diminuem quem você é de alguma forma. Se você não está num ambiente em que você se sente segura para se expressar, que você se sente apoiada de alguma forma. Eu tenho muita sorte nesse sentido, porque acho que eu não posso nem ser usada como exemplo nesse aspecto, mas tudo isso conta muito, sabe? Então você ter um ambiente em que você pode se abrir e você pode realmente ser quem você é. E se você perceber que você está num ambiente em que você não pode ser dessa forma, então talvez você também esteja num ambiente que não é para você. Então talvez esse também seja um ambiente que não seja favorável para você passar por esse processo de transformação. E assim, pode ser um pouco amedrontador, né? Você pensar, nossa, mas é a vida como eu conheço. Sim, é realmente a vida, o ambiente, as pessoas como você conhece, porque você foi condicionada por muito tempo. Mas você também, saindo disso, tem um mundo inteiro que você pode descobrir e um mundo inteiro de possibilidades que você pode descobrir, que você pode se abrir para. E, enfim, o medo acontece, o medo é natural. Não vou falar que não dá. O frio na barriga é natural. Mas ele não pode te impedir de agir. Então, a partir do momento que ele te impede de agir, que te impede de ser e de seguir algo que para você faz sentido, que te faz feliz, então algo aí tá errado. Então, tomar um chazinho. Então, nesse momento que a gente passa, quando a gente está nesse processo, uma coisa que é muito importante é buscar referências. Especialmente quando você está num ambiente que não é favorável. Buscar referência de pessoas que você admira, de lugares que você gostaria de estar, de, por exemplo, trabalhos que você gostaria de fazer, relacionamentos que você gostaria de ter. Então, tenha referências, porque eu acho que muitas vezes a gente não consegue se desenvolver assim porque a gente acha que não é possível. Tem uma frase de Platão que ele fala, que eu gosto muito, que ele fala que a maior prova de amor que a gente pode dar para alguém
é realizar nossos sonhos e expandir nossos horizontes. Porque fazendo isso, a gente vai mostrar para as pessoas que é possível e que elas também podem realizar os sonhos, que elas também podem ser felizes. Então, assim, tenha referências de pessoas, lugares, daquilo que vocês querem realmente ser. Então, assim, faça um quadro de sonhos. E, gente, o universo não tem budget. Então, assim, sonhem, mas não sonhem baixo, sonhem muito alto, sabe? Porque vem. Na hora que você estiver pronto, na hora que você estiver preparado, vem e acontece muitas vezes de uma forma muito melhor do que você imaginou. Mas, assim, não tenha budget, porque o universo realiza. E assim, sonhem alto. Então tenha referências mesmo do que você quer e não tenha medo de ter referências assim muito altas, porque realmente o que você sonha, aquilo que você deseja tem muito poder, porque querendo ou não é algo que te governa, assim. E assim, só um ponto a falar aqui é tomar muito cuidado, porque muitas vezes quando a gente fala sobre querer, a gente fala muito sobre desejos, coisas materiais, mas tudo isso é muito passageiro. Até uma coisa que a gente aprende muito na Índia, é muito presente no hinduísmo, no budismo, é o apego como fonte geradora de sofrimento. Então, muitas vezes, aquilo que você deseja, dependendo da forma que você deseja, ela pode te causar sofrimento por causa do apego. Então, assim, tem uma monja que eu gosto muito de uma fala dela, que ela fala assim: eu te amo e eu quero muito que você seja feliz. Se essa felicidade me incluir, ótimo. Mas se não, eu só quero que você seja feliz. Então, assim, tomar muito cuidado, porque a gente pode sim desejar, a gente pode sim querer, mas a gente não pode deixar que as coisas que a gente quer nos tenham. Então, assim, a gente precisa ser muito consciente em relação àquilo que a gente deseja. Mas assim, deseja muito alto, sonha muito alto, mas não se torne escravo, escrava dos seus sonhos e dos seus desejos. Não se deixe governar, não deixe sua vida ser governada por esse desejo, porque aí realmente você vai para um caminho que não é muito legal, né? Então eu acho que, além disso, pensar muito no seu desenvolvimento como ser humano, não pensar no acúmulo de bens materiais. Óbvio que isso é algo que vem com o tempo, que isso acontece, mas no final nós estamos aqui para nos tornarmos senhores e senhoras da nossa vida, viver a vida que a gente vive aqui de uma forma leve, de uma forma feliz, de uma forma livre, e não acumular, sabe? E realmente ter uma experiência positiva enquanto a gente está nessa passagem aqui, nessa existência. Então, é só tomar cuidado com essa necessidade de ter, porque especialmente hoje com rede social é muito fácil a gente se deixar levar por esse consumismo, por essa coisa, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso, eu só vou ser realizada quando eu tiver aquilo. Não, você pode ser feliz, você pode ser realizada agora. Não tem nada que te impede isso, sabe? Então, é isso. E sobre a busca de referências. E quando a gente tem referência, fica muito mais fácil a gente alcançar aquilo que a gente deseja, porque a gente consegue desenvolver e traçar planos para alcançar aquela realidade, aquilo que a gente deseja. Então fica muito mais fácil para quando a gente tem referência. E a partir da referência, a gente também se descobre um pouco, né? Porque tendo referência, a gente sabe daquilo que a gente gosta, a gente sabe de possíveis aptidões, possíveis dons, possíveis habilidades que a gente pode ter. Então as referências também vai te ajudar a descobrir sobre você mesma, sobre quem você é, sobre aquilo que você gosta, e vai te ajudar a se tornar uma autoridade sobre si mesma, vai te ajudar a se tornar a senhora da própria vida, vai te ajudar a ser uma pessoa mais consciente do seu Atman, daquilo do seu Dharma, daquilo que você veio fazer nessa vida, daquilo que você veio ser nessa vida, não só fazer, mas daquilo que você veio ser
nessa vida, daquilo que você veio se desenvolver. Toma mais um chazinho. E para finalizar, esse ciclo, essa caminhada de retorno, ela não necessariamente vai ser uma caminhada fácil, uma jornada fácil e sem dor. Pelo contrário, mas ela pode ser muito dolorida, porque pode te fazer, te levar a questionamento sobre valores, princípios, crenças que você carregou durante toda essa vida. E de acordo com o budismo, com o hinduísmo, viver sem sofrimento não significa eliminar a dor, mas não ser resistente a ela, simplesmente aceitar que talvez seja um processo que você precise passar, talvez seja algo que você precise abrir mão, que essa dor ela vem realmente te mostrar algo que você precisa aprender, algum apego que você precisa deixar de ter. Então, tudo que acontecer durante esse seu processo de retorno, tudo vai estar vai estar te ensinando de alguma forma. Então, você precisa ter muita consciência e estar com o coração, com a mente muito aberta, tendo muita consciência de que você pode sim, a única coisa que você consegue dominar nesse processo é a sua mente. Então, você pode sim passar pelo que quer que você queira passar, você tem capacidade de passar. Basta você estar disposta a ter a mente e o coração aberto para enfrentar e passar por isso. Você não está sozinha nesse mundo. Não importa se hoje você está num ambiente que não seja favorável, que você não se sente confortável, mas à medida em que, é muito clichê a frase, mas caminhe que o caminho se abra, mas comece as mudanças, que o ambiente também vai mudar, as pessoas certas vão aparecer e você vai conseguir aos poucos estar no ambiente, gerar o ambiente ao seu redor que seja favorável a essas mudanças, que te auxiliem e que realmente propulsionem essas mudanças que você deseja fazer na sua vida. Então, à medida que você for caminhando, em que as coisas forem acontecendo, o ambiente ao redor também vai mudar e vai se tornar favorável para que você se torne aquilo que você deseja, para que você se alinhe com aquilo que você deseja, que você realmente viva uma vida que você não se lamente de acordar todos os dias para fazer o que você faz, que você se olhe no espelho e você possa se reconhecer como pessoa, como ser humano, e você reconheça as suas qualidades. Você deixe de se olhar no espelho e você deixe de reconhecer só os seus defeitos ao se olhar no espelho, e que você possa ter uma vida mais leve e mais livre. Então, e esse é meu desejo para você hoje, que você tenha força, especialmente força mental, para passar por esse processo, seja lá a mudança que você queira fazer, que você não desista dessa jornada, porque com certeza a vida que você sonha está te esperando lá na frente. Então, coragem e vai dar tudo certo. E é isso, espero que tenham gostado do episódio de hoje, e semana que vem eu volto com mais um episódio. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!